Eu nasci cega, enxerguei 20% e com 15 anos eu fiquei cega de novo. E eu fiquei cega no auge da adolescência, onde a gente está se descobrindo, né? Puberdade, muitos desafios, muitas perguntas, quero mudar o mundo, todo mundo ali preocupado com a sua aparência e eu só estava querendo existir em meio à selva, sabe? Então, com 15 anos, eu não tinha muito uma preocupação de... Eu não usava maquiagem, eu não me sentia uma menina bonita, porque todas as meninas da minha idade já tinham ficado com outros garotos e garotas, e eu só estava ali, querendo estudar, querendo me encontrar. Então, eu era vaidosa, mas muito com a questão do toque. Então, eu não queria estar suando, eu queria estar com o meu cabelo sempre alinhado. Quando eu fiz 18 anos, que eu me vi terminando meu ensino médio e tendo que procurar emprego, essas coisas todas, eu parei, assim, no momento e falei, cara, eu preciso me amar mais do que qualquer outra pessoa, eu preciso me enxergar bem, no sentido visual da coisa mesmo, para que outras pessoas também me vejam como eu quero ser vista, sabe? Então não foi um processo fácil, assim, eu não... Embora pareça hoje com 30 anos, mas eu não vivi em lugar nenhum, literalmente. E eu sempre tive um espelho em casa que é a minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito vaidosa. Mas, ao mesmo tempo que eu me via nela, eu não me via nela, porque ela não tinha as questões que eu tenho. Então, foi muito difícil, sabe? Foi um processo, mas eu acho que uma vez que eu me encontrei enquanto uma pessoa com deficiência, isso virou a chave, assim. Eu tinha uma autonomia, eu fazia tudo, eu faço tudo dentro da minha casa. Então, eu não me via como uma pessoa deficiente, porque eu fazia tudo dentro da minha casa. Então, quando eu fui pro mundo, que eu parei para pensar e falei, cara, esse lugar aqui, eu não pertenço a esse lugar, o que precisa acontecer para que eu pertença a esse lugar? A minha chave da vaidade, da autoestima, ela mudou. Porque eu falei, eu preciso me ver nesse lugar primeiro que qualquer outra pessoa. E aí, a partir desse momento, elas vão ser obrigadas a me enxergar também. E eu falo uma frase que é muito emblemática, que é eu que sou cega e as pessoas que não me veem. Então, elas vão ser obrigadas a me ver sim, sabe? Maravilhoso. Eu me lembro você falando que quando você viu que ia ficar completamente cega, você falou para sua mãe que você queria, falou, ó, não vou ficar apagadinha, não me bota de tomzinho claro, eu quero, tipo, causar, eu gosto de maquiagem e tal, não. Você teve essa preocupação ali naquela hora, assim, como é que foi esse momento que você falou para sua mãe isso, assim? É porque tem padrões para tudo, né? Até para a deficiência. Então, as pessoas estão acostumadas com o deficiente visual usando 3 tons, né? Tipo cinza, marrom, branco, enfim, cores apáticas e que não dão protagonismo daquela vida. A pessoa com deficiência visual, ela parece que precisa não existir. E eu tinha essa imagem muito marcante na minha cabeça, assim. Eu falei pra minha mãe, mãe, eu não quero ser uma cega apática, eu não sou assim. Eu sou protagonista da minha história, eu quero usar cores, flores, sabores, enfim. Tudo que eu tenho direito, e não é porque eu não enxergo que eu não posso me ver dessa forma. Até porque eu falo uma coisa, tudo que a gente vê, a gente aprende a ver. Então, não é porque eu não enxergo que eu não posso aprender. Não tem como você não me ensinar. Eu não vou ver como você, sabe, Bê? Mas eu vou entender o que é o azul, se você me explicar o que é o azul. Claro. É uma virada, assim, sabe? Que as pessoas não param para pensar nisso. E, Ana, você, como foi esse processo de autoestima, assim? Como é que você construiu isso, assim? Porque essa história é bem diferente também da Nath. Sim, eu cresci com uma deficiência, né, eu tenho uma doença genética, então eu nasci com ela, e sempre foi muito natural pra mim, eu sempre me vi como uma pessoa com deficiência, porque foi assim que eu me descobri enquanto Claro. pessoa, né. Mas eu sempre fui muito tímida, e eu tinha muito medo de me impor e de chamar atenção nos lugares. Eu falava na minha adolescência, pré-adolescência, que é a pior fase da vida, né, que a gente, Total. né, em questão de autoestima, de se ver como uma pessoa bonita, para todo mundo, eu diria, Para pessoa todo com mundo. Mesmo deficiência ou sem tem, deficiência. Eu falava muito que eu não queria chamar mais atenção do que eu já chamava, porque eu chegava nos lugares e todo mundo olhava para mim, porque a minha cadeira de rodas é Claro. grande, porque eu preciso de ajuda para fazer as coisas, para comer eu preciso que alguém corte para mim, eu preciso de ajuda para muitas coisas, e nunca sou só eu sozinha. Eu já chamo atenção por mim mesma, e eu não queria chamar mais atenção. Então eu passei boa parte da minha vida, apesar de eu ter 23 anos só, eu passei boa parte da minha vida tentando me esconder e tentando,
passar despercebida pelos lugares. Eu acho que isso é uma coisa muito natural, né, para qualquer pessoa com deficiência, de querer ficar o menos ali possível e tal. Eu comentei algumas vezes aqui também de coisas que a minha mãe ficava causando, que queria fazer, que não sei o quê. E eu, tipo, não, peraí, só deixa eu quer ficar aqui passar no meu carro. despercebida. E acho que, claro, no seu caso tem uma coisa visual da cadeira, de tal, de ocupar um espaço que para os outros ali é, tipo, né, assim... Mas isso foi mudando depois, ao longo da minha vida, que eu fui entendendo, percebendo, e eu acho que muito isso de eu me sentir representada nos lugares, principalmente quando eu comecei a usar as redes sociais e conhecer outras pessoas com deficiência, porque eu não cresci com pessoas com deficiência. Eu era a única pessoa com deficiência da minha escola, do curso de inglês, da rua, do bairro, eu não tinha contato com essas pessoas. Então, eu meio que tentava me encaixar num lugar de pessoas sem deficiência. É diferente, porque eu tenho uma cadeira de rodas. Eu comecei a entender isso de uma outra forma e ter esse contato com outras pessoas com deficiência me empoderou de formas que eu parei para pensar que eu nem sou tímida, sabe? Eu só tava com medo de chamar atenção, só tava com medo de me impor, de ocupar um espaço.